Na natureza, nada mais é como antes. Esses animais tão pequenos e tão importantes, os insetos, estão aparecendo menos por aí, segundo uma pesquisa, e isso é preocupante. A gente já sabe que existe uma tendência de declínio muito acentuada de insetos nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, basicamente muito mais na Europa e nos Estados Unidos, porque eles têm trabalhos lá de décadas acompanhando e monitorando populações de insetos. Então eles sabem já hoje que existe um declínio mesmo, né? Porque qual que é a dificuldade quando a gente pensa em insetos? Insetos, como tem variação muito grande de ano para ano, às vezes se você fala que o ano passado teve muito mais abelha que nesse ano, pode ser uma variação natural. Então, para a gente detectar tendências, precisa de longo tempo. Por esse mesmo motivo, em lugares de clima tropical, então, por exemplo, no Brasil, apesar do Brasil ter uma comunidade de pesquisadores de insetos muito ativa e de valor assim, científico muito grande, nós não temos muitos trabalhos de longo prazo. André é professor da Unicamp, biólogo especialista em insetos e um dos pesquisadores a conduzir o estudo no Brasil. Ele e outros pesquisadores de 2 universidades federais reuniram informações coletadas ao redor de todo o país. O que a gente notou nesse trabalho, né, com essas compilações de dados publicados ou não publicados de pesquisadores, as tendências mais fortes para declínio foram em alguns grupos de abelhas, né, um ou outro grupo de besouros e borboletas e mariposas. Animais esses que são muito importantes para o ecossistema. As abelhas já têm um trabalho conhecido. São poderosas polinizadoras. Voando de flor em flor em busca de alimento, elas levam pedacinhos de pólen para outros locais, ajudando nas plantações de frutas, legumes e grãos. Albert Einstein tinha toda a razão quando dizia que, sem elas, não há mais raça humana. Borboletas e mariposas têm um grande valor enquanto ainda são lagartas, já que nessa fase elas são a base das cadeias alimentares de quase todos os ambientes terrestres. Alguns exemplos de animais que se alimentam delas são macacos, aves, sapos e até formigas, vespas, aranhas e escorpiões. A diminuição desses insetos significa uma quebra no equilíbrio dessa cadeia. E os besouros são ótimos decompositores. Eles degradam a matéria morta e orgânica para que ela fique disponível para ser usada por bactérias ou animais menores. E assim, a vida continua seu ciclo em harmonia. Mas só se os besouros forem mantidos na natureza. E quando a gente pensa em declínio de insetos, a gente pode até, uma pessoa mais desavisada pode ficar feliz, falar, vai acabar então o mosquito, vai diminuir a dengue, não vai ter mais barata e formiga em casa. Aí que a gente se engana. Na verdade, esses insetos vão se tornar mais abundantes, porque muitas vezes eles são controlados por esses outros que estão decaindo, especialmente no ambiente urbano, né, nas cidades. Então, o pior de tudo é que além da gente ter uma queda nos insetos que são importantes para a manutenção da qualidade de vida humana, tanto direta como indiretamente, a gente vai ter um aumento naqueles que são prejudiciais para a nossa qualidade de vida. Transmissores de doenças, pragas que se alimentam de grãos armazenados em casa, né? O arroz, farinha, feijão, baratas e formigas. Esses insetos urbanos vão continuar sendo muito comuns e talvez até aumente em abundância. Mas por que está acontecendo essa diminuição? Esse declínio acontece por várias causas, é uma combinação de fatores. Um deles, certamente, o uso de mais agrotóxicos, especialmente alguns que são muito pouco recomendados pela sua toxicidade e manutenção no ambiente. Após as culturas acabarem, eles se mantêm ali. Os agrotóxicos, eles vão além das plantações. Então, se as plantações estão perto de áreas de mata, eles obviamente vão afetar aquele fragmento, aquele pedaço de floresta e vai acabar com os insetos ali. Um outro importante fator é a poluição das cidades, que inclui acidificar a chuva e vários tipos de gases que se mantêm na atmosfera, que acabam se expandindo para fora da cidade, né? A atmosfera não tem fronteiras e mesmo estando longe, algumas vezes a chuva pode cair ácida ou com poluentes numa floresta próxima ou até distante daquele lugar. E por incrível que pareça, uma coisa que ninguém parece perceber é a poluição luminosa. E finalmente, a gente não pode deixar de chamar a atenção,
para a diminuição dos ambientes naturais, né? Nossas áreas nativas estão acabando, né? Então a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, a gente viu o que aconteceu no Pantanal, né? Quando tivemos vários incêndio, uma onça, um tatu, as aves conseguem fugir, os insetos não têm rapidez nem capacidade disso, eles morrem aos bilhões. E agora, qual a tarefa de casa que fica com esses dados tão alarmantes? Primeiro, a gente tem que ter mais dinheiro em investimento para trabalho de longo prazo. Então, no Brasil, existe uma dificuldade de a gente ter. Existem alguns programas do governo, né, nas instituições de pesquisa nas instituições públicas, na verdade, que nos dão dinheiro para pesquisa. Existem poucos programas de longo prazo e a gente precisa de mais dinheiro para eles. Para a gente poder ter aí pessoas que estão acompanhando populações por 5 anos, para que continuem para 10, 15, 20, passem isso como um programa maior, independente de um pesquisador. Isso tem que se tornar um programa ou de uma instituição, até do governo, sabe, de acompanhamento de insetos. A outra, muito importante, é a educação da população. A população tem que começar a entender inseto como algo bom e não apenas como algo ruim. As pessoas voltarem a querer ter plantas com flor que atraem insetos, com frutas que podem atrair insetos que se alimentam de frutas quando elas caem no chão. Esses programas de educação para levarem crianças, desde pequenas, nos parques, tanto nas cidades como fora, para olharem insetos e acharem eles interessantes, bonitos, por que não, eu acho. Muitas pessoas que vão entendendo melhor vão achar insetos lindos. A não beleza dos insetos é uma coisa aprendida e imposta socialmente, é muito claro para qualquer um que estuda inseto. E temos que ter programas efetivos do governo para promover a proteção direta dos insetos nas suas populações naturais. Isso vai passar por barreiras tampão para uso de agrotóxico próximo de unidade de conservação, dentre outras.